Beleza. Qual é a metodologia que eu ensino, tá? Pelas minhas experiências, Renato, como eu tenho um processo de prospecção voltado para fidelizar clientes desde o início, por mais que eu feche um contrato pontual, porque a fluidez normal é você fechar um contrato pontual e depois transformá-lo em mensalista. Acontece se você já de cara, dependendo do segmento, por isso que o segmento é importante, pode acontecer de cara você já fechar um mensalista, o que é muito bom. Isso. O que faz isso acontecer? Quando você se posiciona como especialista naquele segmento e quando você está num segmento que o nível de consciência para essa necessidade de um acompanhamento já é bastante avançado. Quer um exemplo de um segmento desse? Mineração. Mineração. Mineração é o poder, cara. Uhum. Depois que eu descobri que mineração é o poder, eu consegui crescer muito a minha empresa. Porque é um nicho, é um segmento que tem um nível de consciência muito grande para a necessidade de serviços ambientais. É um segmento que o cara, ele pede, às vezes ele pede para ter um acompanhamento, e às vezes quando ele acha que não precisa, não é difícil de convencê-lo de que precisa, e é um pessoal que tem orçamento para pagar contratos de 8 a 10 mil por mês, ou de 8 a 10 mil no pontual, e em torno de R$ 1.500 a 2.000, 2.500, dependendo do segmento, dependendo do porte da empresa, da quantidade de processo, né? Numa mensalidade. Então, cara, é um bom segmento. Outro segmento, indústria. Indústrias, eles sabem que precisam de serviço de consultoria. Geralmente, eles têm um bom nível de consciência quanto à necessidade de acompanhamento, ok? E o ticket médio, você consegue fechar contratos de 5, 8, 10 mil numa indústria, tá? Então, o trâmite é esse, pontual, mensalista. Então, eu não foco num serviço que é pontual. No primeiro abordagem, eu não gosto de focar muito num serviço que é pontual demais. Então, eu não falo de demandas por telefone, porque eu ensino os mentorados também a isso. Eu sempre procuro marcar reunião para na reunião falar das demandas. Porque se você atrai o cliente lá a ligação pela renovação, ele só vai se interessar, o foco dele vai estar na renovação. Muitas vezes ele não vai escutar, ele não vai querer, ou não vai querer saber, ou não vai dar tanta importância se você falar de demandas paralelas à renovação, entendeu? Eu gosto de tratar a renovação como um dos trabalhos na hora, mesmo que o foco seja, mesmo que o sinal de fumaça seja a renovação, eu gosto de focar de trazer a renovação como um dos trabalhos e não como o principal e não como o único nem o principal, tá? Então, quando você aborda o cliente, quando você trata nesse sentido, na reunião. Por isso que na reunião é que é o melhor momento para você falar disso. Na ligação não dá para você falar muita coisa, tá? Quando você trata dessa forma na reunião, você aumenta o nível de consciência do cliente com relação a um acompanhamento. Qual é o segredo de você saber, de você fazer uma boa fidelização de clientes? É você não esperar o contrato pontual terminar para você falar de um acompanhamento. É você, Uhum. na medida que faz o pontual, de forma estratégica, falar, aumentar o nível de consciência com relação à necessidade futura de um acompanhamento. Existe um Isso. Eu processo, faço isso, inclusive. existe um funil para você fazer isso, tá? Então, durante o serviço, durante o trabalho, por que você não está conseguindo fidelizar? Eu arrisco dizer, não conheço muito do seu negócio, mas eu arrisco dizer que é por dois grandes motivos. Primeiro, segmentos. Você não está usando a fidelização como um critério para escolher o segmento, você está escolhendo necessidade de renovação, e renovação é um serviço pontual, e, enfim, já dificulta a necessidade de um acompanhamento depois se você foca só em renovar, ok? Uhum. Tem muitos clientes que acham que é só renovar a licença e não precisa de mais nada, mas não é isso. Então, a renovação é um dos trabalhos, nem é o mais importante, na minha opinião, tá? Então você tem que começar a ter essa filosofia na sua consultoria se você quiser ter fidelização de cliente maior. Então, primeiro motivo, segmento, segundo motivo, porque você foca num serviço muito pontual que é uma renovação e não traz a renovação como um dos serviços, e sim como o principal. Por mais que você diga, olha, eu mostro que tem outras, mas na cabeça do cliente vai estar renovação, preciso renovar, renovação, renovação, renovação. O foco vai ser esse. E o risco, por que ele quer renovar? Porque ele não quer correr risco. Para ele, o único risco é se a licença não tiver, se não tiver renovada. Ele não entende que se não tiver um acompanhamento, o risco é até maior do que não estar tá renovado, ou do mesmo jeito. Por exemplo, não apresentar os RAPs. Qual é o risco? Ele não sabe.
Então, para ele não precisa. O RAMA, os relatórios de acompanhamento, se tiver aí no seu estado, qual é o risco? Talvez ele nem saiba. Por isso que ele acha que não precisa. Então, você tem que começar a aumentar é sua responsabilidade. Mostrar para ele que um acompanhamento é o que ele precisa de fato, de forma sistemática, não de uma vez, tá? Você pega o pontual e transforma no mensalista. Mas durante o pontual, você tem esse dever dentro de um funil estruturado, com processos e etapas estruturadas, aumentar o nível de consciência dele quanto à renovação. É isso que me faz ter uma taxa de fidelização de 80%. E é isso que faz os meus clientes também, os meus alunos também terem isso, tá? Desde o início, ele já escolhe segmentos propícios à fidelização. Na prospecção, por mais que seja um trabalho pontual, ele já trata daquele trabalho como uma das soluções, não como um todo, e o cliente já começa a entender que vai precisar de um acompanhamento, e na hora que ele oferta um acompanhamento, o cliente já está esperando uma oferta de acompanhamento. O cliente já tem que esperar uma oferta de acompanhamento. Você não pode pegar ele de surpresa, tá? Você não pode pegar ele de surpresa. Agora vamos falar do acompanhamento. Acompanhamento? Como assim acompanhamento? Isso não pode acontecer. Ele já tem que estar esperando isso. Então, você já tem que gerar uma expectativa nele. Se a gente estiver falando de licenciamento, vamos dizer que você fechou um licenciamento e o licenciamento está rodando. E você está próximo dessa licença sair. Quando essa licença sair, durante esse processo, você tem que preparar o cliente para, na hora que essa licença sair, ele já está esperando um trabalho de acompanhamento. A licença sair é o motivo de uma reunião para tratar de quê? Dos próximos passos. Ele tem que ter ciência dos próximos passos. Não adianta ele ter investido tempo e dinheiro para a licença sair se não tiver um acompanhamento. Isso tem que ficar claro na cabeça dele. E como é que você faz isso? Não é de surpresa. Não é assim que a licença sai. É durante o trabalho. Durante o trabalho de licenciamento. Durante o projeto. Como é que eu faço isso? Existem várias estratégias para você fazer isso. Na mentoria eu ensino isso com muitos detalhes. Mas uma delas é abordagens específicas. Todo trabalho pontual tem um cronograma, não tem? Não tem como você fechar um contrato pontual sem você estabelecer um cronograma onde você tem um início, meio, fim e um prazo para entregar aquilo. Dentro desse cronograma, você vai estruturar as suas abordagens de fidelização. Então, 30% do trabalho concluído, você vai fazer essa abordagem com o cliente já pensando nesse primeiro ponto de fidelização. 60% do trabalho concluído, você já vai fazer esse tipo de abordagem mais agressiva com relação à fidelização. Então, estou preparando o cliente para uma oferta. Ele tem que estar sentindo isso, que vai ter um passo depois, que vai ter uma coisa para fazer depois. 90% do trabalho concluído. Uma nova abordagem, ainda mais agressiva, já chega num clima de fechar o contrato pontual, finalizou o trabalho pontual e continuar um próximo passo. Então, ele tem que estar preparado para isso. E é sua responsabilidade prepará-lo para isso. Ok?